Paulo, gostava de começar pelo motivo mais óbvio de estarmos aqui, que é os 65 anos da Galp em Moçambique, é isso. Um, e se calhar faria algum sentido fazer uma retrospectiva, são muitos anos, mas uma retrospectiva dos principais pontos desta história da Galp em Moçambique até aos dias de hoje, para depois falarmos um bocadinho do que se segue nos próximos anos do vosso plano. Sim, efetivamente, se calhar até é uma história pouco conhecida, portanto se calhar não vale a pena entrar aqui em algum detalhe. A Galp iniciou a sua atividade em 1957, através de uma empresa chamada Mossacor, que é uma empresa que se dedicava à distribuição, à comercialização de gás de GPL. E foi uma sociedade que foi constituída entre a Sacor e a Sonat de Moçambique, uma sociedade que tinha sido constituída alguns anos antes. E, portanto, essa Mossacor desde sempre esteve ligada ao setor do GPL. Posteriormente, em 1997, já a Petrogal Moçambique foi constituída e no ano seguinte foi construído o primeiro posto com a marca Galp, portanto estamos a falar em 1998. Depois na década de 2000, portanto no ano 2001, a Petrogal Moçambique acabou por adquirir uma participação que a Petromoc ainda tinha na Mossacor. Portanto, a Petromoc resultou da nacionalização de um conjunto de ativos que pertenciam à Sonap, à Sonarep e à Sonap Marítima, portanto, essencialmente ativos relacionados com a armazenagem e com a distribuição de combustíveis e com a própria refinação. Havia aqui uma refinaria nos anos 70, aqui em Maputo, e depois esses produtos eram comercializados para o norte do país. Portanto, esses ativos deram origem à Petromoc. O negócio de GPL sempre esteve na esfera da Mossacor, depois Petrogal Moçambique. A Petrogal Moçambique fundiu-se com a Mossacor, portanto houve uma fusão, as duas empresas transformaram-se numa só em 2006. Em 2004, antes, tinha sido feita já uma reabilitação de toda a linha de enchimento na Matol, portanto a primeira que veio a ser, mais tarde, no ano passado, veio a ser complementado por uma nova modernização dessa linha de enchimento e, portanto, esse percurso consolidou-se em que a Petrogal Moçambique e a Mossacor fundiram-se numa única empresa. Depois, em 2008, a Petrogal Moçambique acabou por adquirir os ativos que a Shell Moçambique detinha aqui no país, nomeadamente 7 postos de abastecimento, que vieram juntar-se à nossa rede existente. Aliás, isso foi um negócio que ocorreu não só em Moçambique. A Galp acabou por comprar ativos da Shell noutros países, nomeadamente aqui no país vizinho, na ex-Suazilândia, na atual Eswatini e num outro país do West África, na Gâmbia. E, portanto, na sequência dessa consolidação, a partir de 2010, a Galp, enfim, através da Petrogal Moçambique, que é a nossa empresa que leva a nossa atividade aqui na área da distribuição, tem feito o seu percurso e, enfim, continuou a investir, quer no negócio do GPL, quer, subsequentemente, num conjunto de ativos da logística, através de terminais logísticos, e continuamos a expandir a nossa rede de postos, que leva a que hoje estejamos um pouco por todo o país e temos uma presença muito consolidada em toda a cadeia de distribuição de combustíveis, armazenagem e distribuição, e também no próprio upstream, na produção de gás natural no Rovuma, como sabe também. Há uma alteração da própria operação da Galp ao longo do tempo em Moçambique. Não é? Sim, nós em 2008 entramos no consórcio que ficou a explorar a área 4, digamos assim, e esse consórcio depois tem vindo a desenvolver toda a parte de pesquisa inicialmente, e depois deu origem às descobertas de gás que se conhecem, e tem dado continuidade e que culminou no investimento na Coral, de que a Galp tem 10% desse consórcio, como é conhecido, e que nos próximos dias, esperemos, vai dar origem à primeira carga de gás natural. Portanto, é um ciclo que se iniciou já há 12 ou 13 anos atrás e que vai concluir, enfim, esta fase inicial e vai concretizar-se com muito sucesso, e é um dos investimentos em que a Galp tem particular orgulho de ter desenvolvido aqui em Moçambique. Portanto, a Galp é das poucas empresas que está totalmente integrada entre upstream e downstream, atua em toda a cadeia de valor do segmento dos combustíveis em Moçambique. E está presente em Cabo Delgado, como dizia, esta primeira exportação de gás natural que vai acontecer e que está prestes a acontecer é uma das grandes notícias dos últimos anos, diga-se assim, porque é um projeto que toda a gente fala, que toda a gente espera. Obviamente que esta é só uma parte
é uma das áreas, é um dos poços de uma das áreas onde as coisas vão acontecer, mas é uma das grandes notícias económicas dos últimos anos, não é? Não, sem dúvida, e é um projeto de que Moçambique se deve orgulhar, não é? Representa um investimento muito significativo, são mais de 7 mil milhões de dólares. Foi um projeto que foi desenvolvido de forma exemplar dentro do prazo que estava estipulado. Eu recordo que a decisão final de investimento foi tomada em 2017 e desde o primeiro momento que a previsão para que o first gas ocorresse, portanto, para que a produção de gás se iniciasse, era o último trimestre de 2022 e, portanto, estamos dentro desses prazos. E é um projeto de grande complexidade, é a exploração de gás natural numa plataforma flutuante em águas profundas. Portanto, é um desafio tecnológico muito complexo e que foi superado. Houve Covid pelo meio e etc. Portanto, obviamente que todos os elementos do consórcio deram aqui um contributo muito grande, em particular o seu operador, para que este projeto esteja a ser o sucesso que é efetivamente e, portanto, acho que vai ter aqui, obviamente, um caráter transformacional, vai colocar Moçambique como produtor de gás natural. A gente é a primeira fase, esperemos, de outros projetos subsequentes, mas ainda assim vai ter um impacto muito significativo no crescimento da economia e na própria reconfiguração da economia de Moçambique. Falou aí nos outros, só lhe queria perguntar se está otimista quanto aos próximos meses haver ou não algumas boas notícias a esse nível. Obviamente não se sabe, mas... Como é público e como tem vindo a ser dito, há trabalhos que estão em curso, há trabalhos técnicos associados à componente do projeto, da componente onshore do projeto em que a Galp está envolvida, enfim, mas vamos esperar pelos desenvolvimentos que ocorram nos próximos meses, por forma a que, efetivamente, os projetos se possam materializar com as condições de segurança necessárias e garantir que as coisas vão prosseguir dentro dos timings que se pretendem e que haja, assim que houver condições para isso. Qual é o ponto de situação da operação e agora vamos outra vez mais aqui para a rede de abastecimentos e tudo mais, até porque este ano foi, se por um lado temos as boas notícias do gás, por outro lado tivemos a má notícia, que se falou muito ao longo destes meses, a questão do aumento do preço dos combustíveis, que até gerou algumas situações ao longo do ano, que depois foram sendo resolvidas, mas em que ponto é que está esta questão dos preços, uma coisa que as pessoas têm queixado muito, o utilizador comum, as empresas por aí fora, em que ponto é que estamos a esse nível? Claro, vive-se hoje no mundo um momento particularmente difícil e estamos a atravessar uma crise energética muito significativa com repercussões em todo o mundo. Apesar de, por vezes, se referir a guerra na Ucrânia como sendo a causa próxima e imediata, de facto, esta crise foi agravada por esse evento, mas o que é facto é que ela já existia antes e decorre essencialmente do subinvestimento que ocorreu de 2014 para cá e, portanto, claramente que houve um decréscimo do investimento na produção quer de gás, quer de produtos petrolíferos, combustíveis líquidos, o gasóleo e a gasolina, e levou a esta situação em que nos encontramos hoje, em que o mercado está, de alguma maneira, subabastecido. É evidente que em Moçambique isso também teve repercussões sérias, obviamente os preços, apesar de não terem subido tanto quanto subiram nos mercados internacionais, portanto o preço de venda em Moçambique não refletiu ainda na sua integridade o incremento de custos internacionais, mas ainda assim, e reconhecemos isso obviamente, já subiu de forma significativa e está a causar um peso grande para o custo de uma série de produtos. Portanto, percebemos que é um tema muito delicado, é um tema que não é um tema de Moçambique, é um tema do mundo inteiro. Os países têm procurado encontrar formas para mitigar esse impacto nos consumidores. Aqui o Governo tem optado por não transferir para o preço de venda ao público na íntegra o custo dos produtos. Esse esforço tem vindo a ser suportado pela indústria, enfim, a Galp e todas as outras empresas que estão neste mercado. É um tema que temos vindo de forma construtiva e de forma muito aberta a procurar, junto do Governo, encontrarmos uma solução, porque também não é sustentável, nem as empresas poderão, de forma indefinida, continuar a acumular déficits, que é o que está a ocorrer. Mas é um tema que está a ser discutido entre a AME Petrol, entre a Associação das Empresas Petrolíferas, portanto, nesse âmbito, e tem havido um diálogo muito construtivo com o Governo, acreditamos que esse tema se vai resolver, mas não deixa de ser uma preocupação neste momento para toda a indústria, o facto de, mês após mês, terem vindo a acumular um déficit que já atinge valores muito significativos, mas, enfim, esperamos que se possa encontrar uma solução.
que consiga conciliar todos os interesses aqui em jogo, porque nós também compreendemos o impacto que o preço dos combustíveis tem na economia e tem nos consumidores, mas a falta de combustíveis também, ou a sua dificuldade ao seu acesso, também vai ter outro tipo de repercussões, portanto é preciso encontrar aqui um equilíbrio para que isso não ocorra, não é? Houve aqui há alguns meses um conjunto de situações que vieram na imprensa e eu gostava que me falasse um pouco desse momento e como é que ele foi ultrapassado, ou seja, fala-me um pouco dessa história. Não, a ver, obviamente que a Galp foi alvo de um conjunto de insinuações e afirmações não fundamentadas, enfim, com uma origem que nós não conseguimos exatamente, nem com objetivos que nós não conseguimos exatamente determinar. O que eu posso dizer sobre isso é que a Galp cumpre todas as suas obrigações fiscais, obviamente, aqui e em todo o mundo onde opera. Nós somos uma empresa responsável, nós somos uma empresa que é das maiores contribuintes fiscais em Moçambique. Aliás, a própria autoridade tributária tem reconhecido isso mesmo. Mais recentemente, em março, nós recebemos uma informação da autoridade tributária de que fomos a empresa primeira classificada na categoria de direitos aduaneiros. Portanto, significa que nós cumprimos integralmente e na íntegra todas as nossas obrigações fiscais. Portanto, sempre o fizemos, sempre iremos continuar a fazer. Portanto, desconhecemos em absoluto o que poderia estar por trás dessas insinuações ou acusações não fundamentadas, mas de facto isso não interferiu em nada com a nossa atividade. Temos um diálogo normal e permanente com a autoridade tributária, obviamente, atenta a condição dos maiores contribuintes deste país. É perfeitamente natural que assim seja e assim vai continuar a ser. Portanto, houve um trabalho, imagino eu, de diálogo com as autoridades do vosso lado, devido às notícias que apareceram, e uma coisa, ou seja, a consequência disto é que, pelo que me dizia, não há qualquer tipo de processo, nós não temos, não há nenhuma notificação, não há nenhum incumprimento de que tenhamos sido acusados, obviamente, e se houvesse, obviamente, que seria endereçado em sede própria, não era necessariamente em praça pública. Portanto, obviamente, nada daquilo corresponde à verdade. E o que é facto é que a nossa interação com a autoridade tributária faz-se dentro de canais próprios e dentro de um espírito de colaboração e abertura, como eu referi, que a própria autoridade tributária reconhece pelas distinções que nos tem entregue. Portanto, nós estamos perfeitamente cientes de que aquilo que ocorreu e as notícias que apareceram em nada têm a ver com a autoridade tributária enquanto tal. Falou há pouco de investimentos, até na área logística e por aí fora, de armazenagem. É a maior obra, porventura, dos últimos anos da Galp, imagino eu. Aqui é o terminal da Matola, não é? Nos leva também à questão do GPL e da armazenagem, por aí fora. Como é que as coisas estão a funcionar desde neste tempo até agora e qual é que é a perspectiva em termos futuros, especificamente quanto ao GPL? Bom, efetivamente, os dois terminais logísticos que a Galp construiu em conjunto com outros parceiros, um na Matola, outro na Beira, são as duas instalações mais modernas em termos tecnológicos, em termos de sistemas de proteção e de segurança, até ambiental. Portanto, claramente são dois projetos de grande dimensão e de grande qualidade de que muito nos orgulhamos. No seu conjunto representaram mais de 150 milhões de dólares de investimento, sendo que o terminal da Matola, para além da questão dos combustíveis, tem 60 milhões de litros de armazenagem de combustíveis, mas também tem uma capacidade de armazenagem de 6 milhões de litros de GPL, o que veio reforçar, mais do que duplicar a capacidade de armazenagem existente em Maputo, no sul do país, e, portanto, reforçar aqui a capacidade de abastecer o mercado e de continuar a fazer face a uma procura crescente. Os terminais têm vindo a operar de forma muito satisfatória. Obviamente nós estamos bastante satisfeitos pela forma como as coisas estão a ocorrer. Nós já transitaram, digamos assim, já foram movimentados mais de 1.250.000 metros cúbicos de combustíveis líquidos nos dois terminais. Já movimentámos mais de 30.000 toneladas de GPL também. Portanto, claramente que são investimentos virados para o futuro, obviamente, são investimentos cujo retorno se vai conseguir a médio e longo prazo, mas estamos muito satisfeitos e acreditamos que vieram criar mais facilidade no abastecimento ao mercado, vieram criar mais robustez em termos de reservas estratégicas para o país, para ambos os produtos, quer combustíveis líquidos, quer o GPL. Portanto, é um investimento em relação ao qual estamos muito satisfeitos. Depois nós
complementámos esse investimento em armazenagem também com um investimento que fizemos muito grande no ano passado, de superior a 12 milhões de dólares na reconversão e modernização da nossa unidade de enchimento de garrafas de GPL, que foi inaugurado, essa nova linha de enchimento foi inaugurada em novembro do ano passado e veio trazer também aqui, não só duplicar a nossa capacidade de enchimento e de abastecer o mercado, veio também trazer ainda maior rigor no controle de qualidade e na digitalização de todo o processo de embalagem e de pesagem do próprio produto, o que também nos veio dar aqui umas garantias adicionais em relação quer à qualidade, quer à conformidade do produto que estamos a entregar aos clientes. Não é? Por isso também é um investimento que nos satisfaz bastante, e nós, em termos de GPL, aliás, a sua gênese, a Galp em Moçambique teve a sua gênese no GPL, e, portanto, desde 1957 que somos distribuidores de GPL aqui, somos a empresa que mais tem investido neste setor e assim queremos continuar, até porque acreditamos também neste processo de transição energética. O GPL tem um papel muito importante ao combater a desflorestação. Portanto, na medida em que está-se a promover a substituição de lenha e de carvão como meio principal de confecção das refeições para GPL, que é muito mais amigo do ambiente, e portanto acreditamos também aí. Há aqui um papel importante que nós temos de desempenhar nesta nossa perspectiva de transição para energias menos poluentes. Sim, eu ia falar disso, até porque estamos numa altura da COP27 e o CEO do grupo em Portugal, o Andy Brown, ele fala bastante sobre esta matéria e há de facto notícias sobre vários investimentos da Galp nesta área das renováveis. Eu queria o seu comentário em relação a isso e depois também fazendo aqui a associação com Moçambique e perceber de que forma é que vocês olham para esse tipo de mercado energético que está em franca expansão, e mesmo no país há muitas notícias que vão surgindo, percebe-se que é uma área em que as coisas estão a acontecer, e se vocês olham para isso como potencial de investimento no futuro, se tem algum projeto em carteira, creio que não, mas estão a olhar para esse segmento. Sim, em termos de Grupo Galp, obviamente que a Galp já assumiu o seu compromisso de neutralidade carbónica até 2050 e tem uma estratégia perfeitamente clara de aposta muito significativa nas energias renováveis. É evidente que nós temos consciência, e é a nossa visão para este processo, que se trata de uma transição. Os combustíveis fósseis não podem acabar de repente e é preciso ter isso em mente, e a razão pela qual a Galp tem dois streams perfeitamente claros de investimento. Nós vamos continuar a investir e a desenvolver as reservas e as unidades de produção onde já estamos, portanto não faremos novas explorações de combustíveis fósseis, mas ao mesmo tempo vamos investir significativamente em fontes alternativas e fontes renováveis de baixo carbono. Tipicamente a Galp prevê investir 1.200 milhões de euros por ano, e 50% desse montante será dedicado a energias renováveis. E estamos a falar de solar fotovoltaico, onde a Galp neste momento é um dos maiores produtores na Península Ibérica. Também já fez um investimento muito significativo no Brasil. Portanto, muito recentemente foi anunciado também um investimento significativo na energia solar no Brasil. Estamos também a desenvolver um projeto de hidrogénio, para a produção de hidrogénio verde na nossa refinaria de Sines, que queremos transformar num hub, num parque de energias verdes. Existem também outros investimentos na área, na cadeia de valor das baterias, através da produção do lítio. E, portanto, nós efetivamente estamos a posicionar-nos em relação ao futuro de forma muito significativa, porque acreditamos que a transição energética é um imperativo. As alterações climáticas são um dos maiores problemas com que o mundo se depara hoje, e, portanto, a Galp claramente que está empenhada e vai fazer o seu papel nesse desígnio para conseguirmos descarbonizar a produção energética. Agora, a escala dos investimentos que carecem de ser feitos, o tempo que este processo leva e a própria disrupção tecnológica que ainda vai ocorrer, porquanto ainda não está perfeitamente claro qual é que é o modelo das energias alternativas do futuro. Portanto, algumas delas já são conhecidas, nós estamos a apostar em várias, mas ainda não é perfeitamente claro neste momento quais é que serão as várias fontes de energia que vão efetivamente permitir eliminar os combustíveis fósseis. Portanto, é todo um processo que nós estamos a participar ativamente. Aqui em relação a Moçambique,
obviamente que a seu tempo, nós também acreditamos, como temos uma presença tão diversificada, estamos em todo o território, estamos em todas as áreas da cadeia de valor da energia, certamente que vamos investir também nas energias renováveis, embora não tenhamos neste momento nenhum projeto concreto, é algo que vamos estudar e vamos seguir com muito interesse. Porque o país tem potencial tem potencial e há mercados aqui à volta também para isso, não é? Sim, Moçambique, na África Austral, tem todas as condições para ser a grande potência para abastecer com eletricidade e com eletricidade renovável todos os países vizinhos, Zimbábue, Zâmbia, África do Sul, o Malawi, porquanto o potencial de Moçambique é imenso, seja a nível de energia hídrica, que ainda tem muito potencial para ser aprovado, seja o próprio solar, obviamente, claro, até o vento, e depois pronto, o próprio gás natural, que também é, de alguma maneira, uma energia de transição, portanto, também é uma fonte menos poluidora e, obviamente, também entra neste mix de energias que contribuem para uma transição energética sustentada, de forma a não provocar aqui uma disrupção demasiado grande, nem provocar aqui preços demasiado elevados, porque a grande preocupação que existe hoje no mundo é nós conseguirmos fazer a transição energética, que é um imperativo, imperativo moral, como recentemente o Secretário-Geral das Nações Unidas referiu, mas para além disso não pode ser feito de forma a criar aqui uma disrupção muito grande, porque vai penalizar os países todos do mundo e obviamente os países mais pobres, que acabam por sofrer desproporcionadamente, não é? Por isso, e Moçambique, por todas as razões, também é um dos países e a África é o continente mais atingido pelas alterações climáticas, como é conhecido, e Moçambique claramente também tem vindo a sofrer, e é visível. Ainda recentemente o Presidente, nesta conferência em que participou, acabou por referir isso, que Moçambique é dos países que mais tem sofrido com as alterações climáticas, portanto Moçambique tem que estar na linha da frente desta transição, mas tem que ser uma transição ordenada e tem que ser uma transição sustentável e que respeite também um pouco aquilo que é o contributo de cada país para este problema, deve contribuir de forma também desproporcionada para a sua resolução, não é? Por forma a que o ónus também não caia sobre os países que menos poluem e que acabam por mais sofrer com as suas consequências, não é? Para si, enquanto CEO, isto é uma pergunta que eu tenho feito a várias pessoas que ocupam um cargo semelhante ao seu em diversas áreas. O que é que se aprendeu com estes últimos 3 anos? Porque estes últimos anos foram anos de coisas que nunca tinham acontecido, ou pelo menos há muito tempo que não aconteciam. No caso da pandemia há 100 anos, no caso da guerra há alguns anos que não acontecia algo parecido com isto, com o efeito global. O que é que se aprendeu disto tudo? São lições que ainda de certeza que estamos a apreender nesta altura, mas a pandemia foi por si só um momento muito diferente, não é? A vários níveis, e agora este momento também, e que afeta até diretamente o vosso negócio, mas há algumas lições que já possamos retirar destes últimos 2, 3 anos do que se passou no mundo? Sim, eu penso que sim, quer dizer, desde logo ficou claro que não é possível fazer previsões a muito longo prazo e muito daquilo que se dizia como certezas absolutas há 3, 4 anos, hoje em dia, quando olhamos para trás, percebemos que as coisas acabaram por ocorrer de forma completamente diversa e, portanto, nós, enquanto organizações, os próprios países, têm acima de tudo que procurar antecipar determinado tipo de movimentos e estar preparado para vários cenários e não apostarmos necessariamente que o futuro vai ocorrer da forma que está planeada. E nós percebemos nos últimos 2, 3 anos que de repente é possível que muitas das nossas certezas sejam profundamente abaladas e muitas das coisas que nós pensávamos que não eram possíveis ocorrerem e que haja uma reconfiguração enorme de várias coisas, das relações entre os países, da forma de trabalhar e de viver. A pandemia trouxe aqui uma disrupção enorme àquilo que é a forma normal de exercermos o nosso trabalho e, portanto, todas essas disrupções que ocorreram, obviamente, que vão deixar aqui as suas sequelas. E, por outro lado, também nós vivemos num momento muito crítico de mudança de uma série de paradigmas no mundo, não é? Portanto, são fenómenos que já estavam a ocorrer, mas que a pandemia e agora toda esta situação de crise energética associada à guerra da Ucrânia também tornaram evidente esta mudança aqui de paradigma. Também há aqui uma mudança em termos de geopolíticos, de esferas de influência, e todos nós percebemos que estão a acontecer muitas coisas ao mesmo tempo e que o mundo neste momento é um sítio altamente imprevisível, com focos de tensão em vários pontos, seja decorrentes da inflação e o aumento do custo de vida que isso está a provocar, a própria crise energética, o conflito
e a invasão da Ucrânia pela Rússia e as consequências que isso está a trazer na forma como os vários polos geográficos se organizam e lidam entre si. Portanto, eu acredito que nós estamos aqui a assistir a uma fase muito dinâmica e que o mundo está a mudar de forma muito significativa. Portanto, aqui a dificuldade que nós temos enquanto empresas e enquanto líderes aqui de uma organização é tentar posicionar-nos de forma a que possamos ter as pessoas devidamente salvaguardadas e encontrar forma de que as pessoas se adaptem a este novo mundo, criar condições para que a organização também se adapte muito rapidamente, por forma a que nós possamos continuar competitivos, porque a verdade, e nós vemos a forma como as empresas aparecem e desaparecem, é muito difícil prever o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos, quanto mais daqui a 10 anos, não é? Sim. E enquanto empresa, é um dos principais desafios tentar criar condições para que haja agilidade e haja capacidade de antecipar a mudança. E acho que esse é uma das variáveis mais complexas hoje em dia para quem quer que tenha que liderar, seja uma organização, seja um país, seja o que for. Pois há sempre aquela questão, e isto acontece muito nas empresas com sede na Europa ou nos Estados Unidos, há sempre uma diferença de realidades natural entre as sedes destas grandes empresas e depois as operações no terreno. Mas eu nem querendo ir tanto por aí, mas o que eu gostava de saber era se, por exemplo, aqui com a questão do início do GNE, com o início da operação lá em cima, a maneira como a sede olha para estes mercados onde a Galp está, e especificamente Moçambique, como é que ela é hoje? Ou seja, há um olhar para Moçambique como um sítio de futuro, como uma economia a apostar, ou seja, o que quero perguntar de forma muito direta é, vai haver um incremento da aposta da Galp aqui? Sim, neste mercado em específico e em mercados parecidos com o moçambicano também? Sim, começando pela primeira parte da questão, é óbvio que existe neste momento, o mundo evolui a velocidades diferentes, isso não é uma coisa de agora, é uma coisa de sempre, mas por vezes há certo tipo de fenómenos que geram ainda uma aceleração, se calhar uma divergência ainda maior. Portanto, nós vemos que todos estes temas da transição energética vão ser muito mais rápidos e são muito mais prementes na Europa, por exemplo, do que serão em África. Claro. Apesar disso, não significa que nós não tenhamos que estar atentos e não significa que tenhamos que perceber que a direção é a mesma, as velocidades é que podem ser distintas, não é? E a forma como a Galp olha para Moçambique é uma forma bastante empenhada, ou seja, o Moçambique tem uma importância muito grande para a Galp, aliás, é um dos mercados onde a Galp mais tem investido, aliás, fora da Península Ibérica, no setor da distribuição. Moçambique é o país onde a Galp investiu mais nos últimos 5 anos, em todos os temas de logística de combustíveis, de aumento da rede de postos, investimento no GPL, quer na nova unidade de enchimento, quer nos milhões de dólares que estamos a comprar de garrafas para colocar no mercado. Portanto, Moçambique claramente que está no topo dos investimentos nessa área. Também no upstream, como referi há pouco, com o investimento que temos a fazer no Rovuma, estamos posicionados ao nível um pouco abaixo do Brasil, por estar numa fase mais adiantada, mas também é um mercado de investimento muito intenso. Por isso eu diria que Moçambique tem sido, nos últimos anos, nos últimos 5, 10 anos, um dos mercados onde a Galp mais tem investido, e a nossa perspectiva é que assim continuaremos, porque nós, enfim, temos aqui 65 anos de presença, nós temos aqui uma presença muito consolidada, já passámos por momentos bons e momentos menos bons aqui da economia, e sempre mantivemos aqui o nosso foco. Eu devo dizer até que este plano de investimentos que nós levamos a cabo no setor da distribuição e da logística ocorreu num dos períodos mais difíceis em termos económicos de Moçambique, e nem por isso nós deixámos de continuar a investir, de continuar a fazer o nosso plano, de executar o nosso plano estratégico, porque temos uma confiança grande que o potencial existe, nós temos uma presença consolidada, temos um grupo de colaboradores altamente comprometidos e empenhados aqui em levar para a frente a nossa organização, temos um universo de parceiros enorme por todo o país, as dezenas de empresários que trabalham connosco também nos dão a garantia de que o futuro será com certeza melhor. Nós vamos continuar para já a tentar rentabilizar os investimentos que já fizemos e vamos continuar a crescer. Esse é o nosso objetivo. E do vosso plano estratégico há algum investimento que se destaque ou que esteja previsto para os próximos anos? Nós, como referi há pouco, acabámos aqui um ciclo muito intenso durante os últimos 5 anos em que fizemos uma
um conjunto de investimentos muito significativos, quer na logística, quer na parte de GPL. Nos próximos 4, 5 anos, o nosso objetivo passa por consolidar esses investimentos, passa por rentabilizar e otimizar todo aquilo que é as suas condições de operacionalidade, sempre privilegiando a segurança na operação, que é um valor fundamental para nós. Vamos continuar a expandir a rede de postos, portanto, nós vamos continuar a investir todos os anos. Nós este ano, em 2012, vamos no conjunto do ano colocar mais 7 postos na rede, vamos acabar o ano com mais... 23, é isso? Vamos acabar em 2022, 22. Vamos acabar o ano de 2022 com mais 70 postos já, e todos os anos prevemos continuar a acrescentar 5, 7 postos de novos postos de abastecimento, e portanto o nosso projeto passará por continuar a aumentar a capilaridade da nossa presença. Vamos continuar a investir também no negócio de GPL. Isso significará colocar mais umas centenas de milhares de garrafas no mercado, que representará também um investimento significativo. E a médio prazo vamos olhar para oportunidades também de armazenagem e de logística de enchimento de GPL no norte do país, porque é algo que a médio prazo estará nos nossos planos. Até para complementar a atividade que já temos, neste momento só existe armazenagem de gás, de GPL, só existe em Maputo, na Matola, portanto, e na Beira. Portanto, no norte do país ainda não existe, é algo que a médio prazo poderemos equacionar aí investimentos nesse setor. 2 ramos que aqui não me parecem muito desenvolvidos, e acho que efetivamente não estão, é o gás veicular, que também, na verdade, se calhar não está desenvolvido em lado nenhum, pelo menos... Pois, esse é o tema, não é? Não, mas, não é uma particularidade de Moçambique, não é? Que nunca pegou, não é? Eu penso que em termos de solução económica versus a comodidade e o investimento que requer, não é uma solução particularmente eficiente, e por razão pela qual, mesmo nos outros países do mundo, nunca teve grande dimensão. E aqui também não é muito diferente. Também nós também não vemos como sendo uma área de interesse estratégico para nós. Mas por outro lado, eu não sei o nome técnico, mas o gás canalizado, digamos assim, há países onde as pessoas de facto consomem menos a botija, não é? Mas mais através do gás canalizado. E há alguns projetos que se vai ouvindo falar, aqui para Maputo, mais essencialmente, mas nem sei se vocês, na verdade, estou a fazer esta pergunta, não sei se vocês sequer estão ligados a isso, eu creio que não. Não. Mas, Temos conhecimento, existe uma pequena rede de distribuição de gás natural canalizado, mas nós também temos muitas dúvidas sobre a viabilidade económica desse investimento. Okay. Na medida em que, para tornar rentável, tem que haver um consumo de gás muito significativo por forma, em cada um dos pontos, seja nas residências ou nas empresas, e o que é facto é que o gás não é utilizado para aquecimento, por razões óbvias, não é necessário aqui em Moçambique. Portanto, será muito difícil rentabilizar uma rede de distribuição com uma grande dimensão, seja a cobrir uma cidade ou cobrir uma província. Portanto, não nos parece que seja economicamente interessante. Nós pensamos que é muito mais interessante economicamente e socialmente justo e mais útil para o consumidor nós aumentarmos a disponibilidade de gás em garrafa e criarmos condições para que haja uma capilaridade cada vez maior e cada vez haja pontos de venda mais próximos dos consumidores. Achamos que dessa forma estamos a servir melhor os consumidores do que a fazer investimentos que seriam sempre muito restritos e localizados e cujo retorno é de alguma maneira duvidoso. Só uma última pergunta. Quem é que sabe quando é que os combustíveis vão baixar? Essa é uma excelente pergunta. Eu devo lhe dizer que penso que ninguém saberá, mas porque os fatores que neste momento condicionam os preços dos combustíveis são de tal maneira diversos que penso que é uma pergunta para a qual não haverá resposta. O receio que nós temos, e é nesse cenário que se calhar temos que trabalhar, é que os combustíveis continuarão altos por muito tempo, porque as razões e esta disrupção do mercado que ocorreu não vão alterar-se de forma significativa nos próximos meses. Mas, enfim, o que é facto é que ninguém saberá se os preços vão subir, se vão descer, se vão ficar como estão. A probabilidade de continuarem elevados, eu diria que é muito elevada. A nível global, claro. Não é? A nível global. E isso afeta depois, claro. Isso depois acaba por condicionar, porque no fim do dia
os combustíveis, o preço de venda, se não refletir o custo, alguém terá que suportar esse custo. Portanto, não há aqui, digamos, nenhum milagre económico que se possa fazer. Portanto, no fim do dia, o preço de venda de um produto há de refletir sempre o seu custo, mais as taxas, os impostos que sobre o mesmo forem adicionados. Portanto, não, sei que é um tema, obviamente, melindroso e é um tema que preocupa todas as pessoas, a nós próprios, porque nós também, ao contrário do que se pensa, nós vivemos de forma muito melhor num ambiente de preços de combustíveis baixos, porque o consumo é maior e porque temos mais volumes e temos forma de rentabilizar melhor os nossos investimentos e porque a nossa margem é fixa. Portanto, a margem das empresas distribuidoras é fixa independentemente do preço do combustível, quer o gasóleo esteja a 86 ou 87 meticais, quer esteja a 50, a nossa margem é exatamente a mesma. Portanto, é óbvio para nós que quanto mais baixos forem os preços dos combustíveis, melhor. Ok. Lembro agora de uma última coisa. Fala-se, até lá em cima, relacionado com os projetos de Cabo Delgado, da produção de biocombustíveis. Vocês estão presentes ou olham para isso com alguma atenção ou não? Nós estamos a desenvolver, dentro da tal linha de combustíveis alternativos e combustíveis sintéticos, nós também estamos a fazer algumas experiências e fizemos recentemente até para a aviação um desenvolvimento de um combustível com uma componente sintética e a questão dos biocombustíveis é algo que também está aqui no nosso pipeline de desenvolvimento, não necessariamente aqui em Moçambique para já, mas é algo que o grupo está atento e é algo também que estamos a estudar e vamos também procurar aí fazer algumas experiências para verificar de que forma é que podemos também ter aqui, é que pode ser um complemento para esta descarbonização progressiva dos combustíveis.